Yogi Suricima! Nos últimos capítulos de One Piece viemos a saber que um dos apelidos do Shanks é a Criança do Destino. Ele tem ali um epiteto sobre ser chamado como a Criança do Destino e até nisso, nessa perspectiva, sendo chamado ali pelo Gaban, o Shanks não lhe corrigiu. O que acaba realmente levantando alguns questionamentos que nós vamos abordar neste vídeo. A questão é que não é a primeira vez que nós observamos um personagem de One Piece tendo essa mesma recepção. A gente já observou que o Luffy já teve esse questionamento sendo apontado na história. Nós vamos falar mais sobre essa perspectiva depois da vinheta. O capítulo 1152 de One Piece nos trouxe mais um epiteto para o Shanks. Ele é o filho barra criança do destino. Isso aqui acabou levantando um grande questionamento lá na semana. Claro que não deu tempo de trazer, então por isso que eu sempre falo, né? É importante o Oda fazer essas pausas pra gente ir refletindo sobre alguns acontecimentos que ficaram para trás e a gente meio que caminhar, passear pela obra para ter o entendimento completo sobre o que quer dizer esta visão. O termo que o Gaban usa aqui para o Shanks é Omaewa Mei no Kodana. Essa é uma referência, é um termo que ele usa para marcar uma criança especial, alguém diferente, um filho diferencial. Por isso que o termo pode ser tanto filho do destino, criança do destino, criança da sorte ou filho da sorte. Então é uma definição bem interessante como o Oda ele acaba abordando essa perspectiva para o Ruivo. Porém, como eu disse na introdução, essa não é a primeira vez que esse termo é usado no mangá para se referir a alguém. Esse termo também é usado para quando nós observamos a perspectiva para o Luffy. De quando o Luffy recebe ali um grande destaque sobre uma visão, sobre uma percepção. E a gente tem observado aqui que tanto o Shanks quanto o Luffy podem estar destinados a fazer algo muito grande para que o terceiro mundo de One Piece finalmente chegue ao seu fim. Mas o importante mesmo também, o destino desse vídeo está nas mãos de vocês. E como vocês podem realmente ajudar, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e também compartilhando os nossos conteúdos. É muito importante você continuar reagindo e comentando nos nossos vídeos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos conteúdos, os nossos vídeos aqui na plataforma. E é claro que você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Tem esses degrauzinhos aqui para realmente enganjar ainda mais os nossos conteúdos. Aí quando você manda o seu hypar, então aí o YouTube, nossa cara, aí o YouTube manda nosso vídeo para tudo quanto é lado. Então continue nos ajudando dessa forma, fortalecendo assim os conteúdos do canal do Geek Brasil. E onde nós temos essas referências do Luffy com o destino. No capítulo 96, vemos a comemoração das pessoas na Vila Fuchsia pelo Luffy ter se tornado um grande pirata. É bem interessante que é logo depois da saga da Vila Kokoyashi, quando o Luffy acaba derrotando ali o Arlong e ele sai do East Blue. Na verdade tá começando a sair do East Blue porque ainda tem a terra natal do Roger, né, pra realmente ter o foco, mas é algo rápido, é só 5 capítulos que é focado ali em Logital e definitivamente já é o caminho do personagem. Ele já entra na Grand Line com um cartaz de recompensa de 30 milhões de BRs, o que faz todo mundo ali comemorar. Só que o Whoop Slap, ele está bem irritado com isso, porque não tem nada para se comemorar quando alguém do vilarejo se torna um criminoso, não se torna ali um criminoso. O que a Makino acaba dizendo ali para o Whoop Slap que isso é o sonho do garoto, né? Que isso é o sonho ali do Luffy, né? Que se tornar ali um pirata, um grande pirata,
imediata é o sonho do nosso capitão. Só que o Usopp, ele diz ali uma coisa bem interessante, ele questiona se é o sonho do Luffy ou é o seu destino. Isso aqui é uma coisa que tem levantado grandes questionamentos na fandom até os dias de hoje, porque até os mesmos kanjis que o Gaban usa para se referir ali o Shanks como filho do destino, o Usopp também faz essa referência de propósito ao nosso capitão. Então, é claro que o destino tem uma única definição ali no idioma japonês, mas o fato é que a gente tem essa colocação, essa determinação também sobre esse paralelo entre Luffy e Shanks. A questão é que entre Luffy e Shanks nós temos um mediador. E esse mediador para saber quem é a criança do destino se chama Mihawk. E como eu falei, a questão é que nada é à toa em One Piece, sendo planejado ou não. Neste mesmo capítulo é o capítulo em que o Shanks encontra o Mihawk pela primeira vez na história. O Shanks havia falado para o Mihawk há algum tempo atrás sobre quem era o Luffy, e agora os olhos de Falcão estavam interessados no que o Luffy faria. No que ele estava interessado? No que ele estava realmente intrigado ao ponto de encontrar o Shanks, porque encontrar ali o Shanks já é algo difícil, encontrar o Shanks, pegar ali um cartaz de procurado do capitão, levar até o Ruivo. Então, no que o Mihawk estava realmente interessado? Ele estava interessado no destino do capitão. É interessante observar que o sonho do Luffy, que é o mesmo sonho que o Roger tinha, sua personalidade e ter comido a Gomu Gomu no Mi, foram assuntos tão interessantes para que o Shanks citasse o capitão para o Mihawk. Nós observamos no começo dessa conversa o Mihawk falando que o Shanks havia falado sobre o Luffy, sobre uma criança interessante há um tempo atrás. Há um tempo ali que eles acabaram conversando. Então é interessante observar que toda essa perspectiva relacionada ao sonho do Luffy, sua personalidade, ter comido a fruta, foi um assunto extremamente importante para ele citar, para ele comentar com o Mihawk. E isso é tão importante que o Shanks decide, mesmo ali reclamando de uma dor de cabeça desgraçada, uma ressaca desgraçada ali por ter passado o dia anterior bebendo, ele decide celebrar mais uma vez com a chegada do Luffy finalmente ao mar com uma recompensa de 30 milhões de berries. Só que o mais maluco nesse sentido é que o Mihawk ainda queria testar o Luffy para ver se o destino do capitão realmente lhe ajudaria. Se o destino realmente estava movendo a sua roda ou se o Luffy era realmente ali um fogo de palha. A conversa que o Mihawk teve ali com o Shanks lhe deixou encucado sobre como o Luffy poderia ser essa criança predestinada. E ele queria saber até onde o Mugiwara poderia ir, até onde o capitão poderia ir. Quando o Mihawk começa a enfrentar o Luffy no capítulo 560 e também no capítulo 561, ele questiona o seguinte ponto: e agora, destino? Como você vai lidar com esse garoto enviado do céu? A vida dele acabará aqui ou ele escapará dessa lâmina negra? Esse é um questionamento bem interessante. Muita gente até fala que o Mihawk, tipo assim, pegou leve com o Luffy, né? A maneira como o personagem realmente não lutou a sério. Mas eu acho muito difícil, ou na verdade impossível de dizer isso, porque a cena, essa cena que o Mihawk ele corta uma ilha inteira focada de gelo, né, criada ali pelo Aokiji, ele tenta cortar o Luffy apenas com o balançar da sua espada, e assim ele corta uma montanha de gelo. A intenção deste ataque era matar o Luffy, mas de alguma forma o capitão consegue desviar. De algum jeito, seja pelo destino, seja pelo seu reflexo, seja pelo seu propósito, o Luffy consegue desviar e consegue realmente até usar o bug como escudo para conseguir escapar do Mihawk. Então temos um ponto definitivo aqui para o personagem, para toda a história, de que definitivamente o Mihawk estava acreditando que o destino estava trabalhando, estava
criando ali artimanhas para que o Luffy chegasse no seu propósito. Mihawk, ele era a balança, a medição para saber realmente se o Luffy deveria seguir em frente ou não. Quando o Luffy consegue escapar, é neste momento que ele chega em uma conclusão absurda, que mudaria completamente a nossa perspectiva no mangá de One Piece. E ao manter a sua escapatória, o Luffy acaba sendo salvo pelo Vista. O Vista, que não tinha nada a ver ali com o personagem, a não ser na intenção de querer salvar o Ace, é claro, né, fazia parte do mesmo agrupamento, do mesmo bando. O Mihawk, ele começa a perceber que a roda do destino está girando a favor do capitão, que a roda do destino realmente está fluindo ali na direção do capitão e que as coisas provavelmente estão começando a cooperar diretamente para o Luffy. O Mihawk então percebe que o Luffy tem o poder de juntar as pessoas mais inesperadas ao seu redor e que nessas águas este é o maior poder de todos. Como é que nós começamos ali Marineford? Com o Luffy, com o Crocodile, com o Jinbe, com também ali outros personagens. A gente tem o Mr. Tree, tem ali várias questões também relacionadas ao Ivan. Cara, muitos personagens que não tem nada a ver um com o outro, mas que estavam ali ajudando o Luffy, porque o Luffy tem essa cola, tem essa habilidade, o poder mais importante entre os mares. Por um milagre, o Luffy consegue ir em direção ao Ace e o resto da história nós já sabemos. Só que, diferente do Mihawk, o Shanks parece ter também essa mesma habilidade, o poder de unir as pessoas através ali da sua volta. A questão é muito importante quando nós analisamos o capítulo 1079, quando o Shanks ele acaba apresentando para nós, né, através ali da escrita do Oda, sobre a sua frota. Uma frota fraca, uma frota realmente ali que, cara, tipo, não duraria nada na guerra. Mas ele é amado. E se ele é amado, automaticamente o Shanks também ama essa frota e quer os proteger. E isso é o suficiente para que o Shanks consiga crescer através dessa amizade. Essa amizade que é prezada ali por todos neste campo de batalha. E é por isso que um simples vislumbre sobre um ataque feroz, uma destruição e morte de toda a sua frota é o suficiente para que o Shanks tire os Piratas Kid completamente da corrida pelo One Piece, que acabe ali com o Kid e que gere até mesmo o questionamento se Eustace Kid morreu ou não, se ele está vivo ou não. Apenas um vislumbre de toda a destruição da sua frota é o suficiente para que Shanks haja como um absurdo predador. Então, quem é a criança que o Roger estava esperando? Quem é a pessoa que o Barba Branca falou que o Roger havia premeditado ou lido sobre ela em Laugh Tale? De acordo com o Barba Branca, essa criança não é o Barba Negra, não é ali o Tite. Essa criança não é a pessoa do Barba Negra. Então a gente fica se questionando, será que é o Shanks? Será que é o Luffy? O que tem de definição sobre isso? E de acordo com o que nós vimos sobre a conversa ali do Shanks com o Roger, quando ele volta ali de Laugh Tale e está desfazendo o grupo e o Shanks começa a chorar, e depois sua atitude de não querer partir para o mar em relação ali ao Bug, fica evidente para nós que a criança do destino é o Luffy. Fica evidente para nós que a criança do destino é o Luffy. É importante frisar que talvez o Shanks é o único que saiba que ele não é a criança do destino. Nem mesmo o Gaban ou o Rayleigh sabem disso, porque foi um segredo que o Roger lhe contou. Foi um segredo que o Roger contou para o Shanks, e é por isso que o Gaban ainda está lhe chamando de criança do destino. Mas na verdade, essa criança é o Luffy. O Shanks permaneceu com esse título, com esse epiteto, porque o Luffy ainda não havia sido conhecido por ele. O Shanks ainda não havia conhecido o Luffy. Então definitivamente é um estigma bacana de se acompanhar. Então, como eu disse para vocês, nós temos o fator da balança. E por que é o Mihawk? Da mesma forma como o Barba Branca era o rival, o principal rival ali do Roger, e o Roger havia contado alguns segredos para ele mediante ao que havia encontrado em Laugh Tale, nós também temos o mesmo paralelo entre Shanks e Mihawk. O Mihawk é o principal rival ali do Shanks, e o Shanks ele vai e conta definitivamente ali para o Mihawk
sobre uma criança que era divertida, que tinha o mesmo sonho que seu antigo capitão e que havia comido a Gomu Gomu no Mi, uma fruta realmente que para o Shanks provavelmente era lendária. Até que ponto o Shanks contou ali para o Mihawk? Até que ponto o Shanks contou para a balança que iria medir se o destino realmente iria ajudar Monkey D. Luffy lá em Marineford? É importante perceber que esses dois personagens estão conectados da mesma forma como o Roger estava conectado com o Barba Branca e definitivamente sendo levado diretamente para One Piece. One Piece sendo encontrado pelo Luffy. Esse é um fator interessante de como a criança do destino vai sendo marcada para nós. E esse fator não é só destino, é a criança da sorte. É a criança onde todos os traços vão sendo conectados. E aí o Mihawk acaba sendo condecorado como essa balança de medição. O fato é que o Oda tem trabalhado essa temática sobre o destino junto do Luffy e do Shanks desde o começo do mangá. E como eu disse, o Mihawk parece ser a balança que está medindo os dois personagens. Ele é o principal rival do Shanks e se colocou como uma muralha imponente na frente do Luffy para ver se ele conseguia lhe ultrapassar, e o capitão conseguiu. Então é interessante você observar que os dois personagens que estão intrinsecamente ligados ali ao destino têm o Mihawk como um rival e como aquele que estava medindo se o destino estava mesmo ajudando aquela criança. Agora resta saber se o destino vai conduzir o nosso capitão e o que influencia a ideia dele de ser a verdadeira criança do destino. Se influencia realmente toda a sorte para Monkey D. Luffy.